começar agora mais um Integrando a Segurança dentro do canal do CT Segurança. Olá pessoal, eu sou Adalberto Benhaja, a gente começa agora mais um Integrando a Segurança dentro do canal do CT Segurança. Antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal, dar um joinha nesse vídeo e ativar as notificações. No programa de hoje a gente vai falar sobre CREA, para que serve, o que é, como eu faço para registrar a minha empresa e quais são as oportunidades de negócio que podem surgir após a minha empresa estar devidamente registrada no CREA. Bom, o CREA ele é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Ele é o órgão que é responsável por fiscalizar o exercício das profissões de técnicos, tecnólogos, dos trabalhos de tecnologia ligados às profissões ligadas à tecnologia e às engenharias, de forma que o mercado possa ser mais regularizado e a execução das obras possam seguir alguns padrões e preceitos definidos por este conselho. Legal, então nós, instaladores e integradores de projetos e sistemas de segurança eletrônica, estamos totalmente incluídos nesse meio. Logo, então, nossas empresas precisam ser registradas no CREA. Como eu faço isso? Bom, para a empresa ser registrada no CREA, ela precisa ter dentro do seu corpo de colaboradores, de profissionais, um profissional que tenha o CREA. Um técnico, um tecnólogo ou um engenheiro que esteja com o seu CREA ativo. Legal. O que é o profissional, a pessoa física estar com CREA ativo? Significa, obviamente, que ele cursou o curso, ou seja ele um curso técnico ou um curso superior, a qual ele recebeu o CREA na conclusão desse curso. Depois disso, ele precisa fazer a inscrição dele como pessoa física junto ao CREA e fazer o recolhimento das taxas anuais que existem para você estar com o seu CREA ativo dentro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Para você ter dentro do seu corpo de profissionais uma pessoa que tem o CREA, ele pode ser o sócio da empresa, ele pode ser um colaborador contratado via CLT, como também ele pode ser um profissional que você contratou como PJ, um prestador de serviço. Nesses dois últimos casos, onde ele é um CLT ou onde ele é um profissional, um prestador de serviço de forma pessoa jurídica para sua empresa, em ambos os casos você precisa respeitar alguns limites que são colocados pelo CREA, como carga horária e remuneração desse profissional. O profissional ele pode ter uma carga horária de 6 horas dia, 7 ou 8 horas dia. E de acordo com essa carga horária, você tem que remunerar ele com um salário mínimo definido pelo CREA. Para 6 horas diárias, ele precisa receber no mínimo 6 salários mínimos mensais. Para 7 horas diárias, ele precisa receber 7,25 salários mínimos mensal. Para 8 horas diárias de trabalho, ele precisa receber 8,5 salários mínimos por mês. Ou seja, esse é o piso que o profissional precisa receber para você poder considerar ele dentro do seu corpo profissional como uma pessoa habilitada com o CREA. Legal. Você tendo então este profissional dentro do seu quadro, aí você pode dar início ao registro da empresa junto ao CREA. Aí é onde você precisa juntar uma série de documentações que são solicitadas, documentações razoavelmente simples, e onde você vai preencher uma RAT. E você tendo o profissional com CREA ativo na sua empresa, agora você vai para registrar a sua empresa junto ao CREA. Você precisa juntar as documentações de cadastro básico da empresa e junto você preenche uma ficha, um formulário padrão do CREA, onde você ali coloca as informações desse profissional que tem o CREA ativo, a carga horária dele e qual a remuneração que você paga a ele. E aí você anexa os documentos que comprovem essas informações que você está colocando e submete ao CREA. O CREA vai avaliar e vai registrar sua empresa no CREA. Passado isso, a sua empresa recebe um número de registro junto ao CREA.
Lembrando, qualquer alteração que venha a acontecer depois, esse profissional saiu da empresa ou ele passou a exercer um outro cargo ao qual não vai mais fazer sentido ele usar o CREA dele para a empresa, você precisa sempre estar atualizando o CREA. Então existe um formulário específico, que é o formulário ARRAE, que é o registro de alteração na empresa, aonde você mantém o CREA informado de qual é o profissional ou quais profissionais com o CREA ativo que fazem parte do seu time. Então você tem o profissional e a sua empresa já está registrada no CREA. Para manutenção disso, você precisa recolher as taxas anuais para manter a sua empresa devidamente regularizada no CREA. E aí, a cada ano que você recolhe a taxa, você consegue emitir uma certidão que tem validade por um ano, aonde comprova que a sua empresa é registrada no CREA. Agora vamos para a execução, vamos para as obras. O correto é, todas as obras que a gente for implantar nos nossos clientes, ela precisa ser precedente do recolhimento de uma ART, que é a Anotação de Responsabilidade Técnica. É onde você vai entrar no site do CREA com a senha do profissional, ou seja, o profissional, o engenheiro, ele precisa entrar no site do CREA com o seu usuário e senha, e lá ele vai preencher uma ART, aonde ele vai colocar os dados da sua empresa, os dados do cliente, e ele vai colocar o escopo da execução dos trabalhos que serão feitos. Então lá ele vai colocar toda a quantidade, o tamanho do projeto, o valor do projeto, quando o projeto começa, quando o projeto conclui. Todas essas informações precisam estar preenchidas lá no site do CREA, e aí você vai conseguir emitir a ART. E aí essa ART o profissional assina e o seu cliente também assina. Esse documento comprova que aquela obra, aquele projeto, tem um acompanhamento de um engenheiro e tem um engenheiro responsável por aquele projeto. Bom, aqui já fica uma primeira dica. Em você fazendo todos esses trâmites, isso obviamente precisa ser tratado para o cliente. Você precisa falar com o cliente que você tem esse diferencial. Você precisa mostrar para o cliente o quanto sua empresa está regularizada. Então, é um ponto, é um argumento de venda e de organização, de estrutura que você consegue passar para os seus clientes em relação à sua empresa. Isso precisa ser usado, você precisa falar sobre isso. O seu projeto tem um valor adicional, um valor agregado maior quando você oferece essa tranquilidade para o cliente de que tem um profissional capacitado e registrado no conselho competente para fazer o acompanhamento daquele projeto que você vai implantar. E a ART ela se aplica tanto com um projeto, uma obra, imagina que você vendeu uma instalação no sistema de CFTV, de controle de acesso, ele se aplica tanto para você fazer essa implantação, quanto também para serviços recorrentes como manutenção. É devido você recolher uma ART em relação ao contrato de manutenção. E aí ali você vai informar o prazo, a duração daquele contrato, e sempre que esse contrato for renovado, o seu profissional precisa entrar no CREA e fazer o aditivo disso. Eu tinha um contrato que tinha 12 meses de duração e agora ele vai ser prorrogado por mais 12 meses. Ok, você entra lá no CREA, faz um ajuste de ART, onde você aumenta esse prazo na documentação. E aí com isso você você comprova que por aquele prazo maior você mantém o acompanhamento do profissional responsável e registrado no CREA naquele projeto, naquele cliente, naquele contrato de manutenção, que foi o exemplo que a gente citou. Bom, basicamente o que esse terceiro vai precisar fazer é pegar o ateste que o seu cliente assinou e comprovar lá no local que efetivamente aquilo foi executado. Por isso que eu falei de deixar bem especificado no escopo do seu ateste tudo que você executou, para facilitar o trabalho desse terceiro, conseguir validar que as informações que estão lá no ateste, que você diz que executou, que o seu cliente disse realmente que você também executou, esse terceiro profissional, vamos aqui tratar como engenheiro, mas é um profissional com CREA ativo, que ele consiga comprovar que realmente os trabalhos foram executados. Bom, ele fazendo essa comprovação, ele vai precisar fazer um ateste simples, aonde ele diz que foi validado, que as informações que estão no seu ateste realmente aconteceram na prática. E aí este profissional, este terceiro, ele vai precisar gerar uma ART do laudo que ele fez.
Então ele vai precisar também entrar no CREA com o usuário e senha dele e ele vai emitir uma anotação de responsabilidade técnica sobre o trabalho de laudo que ele acabou de executar. Isso é simples, gente. Ele entrou no site, vai colocar os dados, qual o valor que eventualmente ele foi contratado para fazer esse laudo, qual o prazo que ele executou, qual é o trabalho em si, que é a conferência do seu ateste em loco, e vai assinar esse documento. No que ele fizer isso, você vai juntar então o ateste assinado pelo cliente, a ART emitida por este terceiro engenheiro, o laudo que ele fez comprovando o seu ateste. Você juntando isso com o contrato que você teve com o seu cliente quando você fez a venda do projeto ou o contrato de manutenção, as documentações da sua empresa e vai encaminhar isso para o CREA. Tudo isso de forma eletrônica. Obviamente, quando você entra com uma solicitação de acervo técnico, que é o chamado CAT, certidão de acervo técnico, você está solicitando ao CREA que fique essa obra, esse projeto, esse contrato registrado no CREA que você executou, você vai encaminhar toda essa documentação, vai recolher uma taxa, não é uma taxa alta, uma taxa bem baixa, a gente está falando aí de taxas de 50, 100, 150 reais no máximo, e aí depois que você faz o recolhimento dessa taxa, o CREA vai analisar toda essa documentação. Atendendo esses requisitos que eu falei aqui para vocês de forma detalhada, e vocês viram como não é complicado, o CREA vai acervar essa obra e vai te dar a CAT. Tudo isso você vai ter de forma eletrônica, você vai conseguir emitir esse documento. Quando você tiver esse documento, significa o quê? Que você tem acervado, registrado no CREA aquela obra. Agora eu vou te falar os benefícios que você consegue extrair após você ter feito tudo isso e ter obras acervadas no CREA. Principalmente em projetos de empresas maiores e licitações, compras do governo, é muito comum ser solicitadas documentações que consigam comprovar que de fato a sua empresa tem competência para implantar um projeto que está sendo cotado. Então imagina que eu sou um órgão público, eu vou fazer uma implantação de um projeto de câmeras IPs, que são mais de 200, 300 câmeras, tem catracas, tem leitores biométricos, enfim. É natural que o órgão peça no edital, isso pode ser uma empresa privada também, que ele queira buscar no mercado empresas que efetivamente tenham experiência de ter implantado projetos similares. E qual é o meio que fica fácil para o cliente final, que vamos considerar aqui que talvez seja leigo no nosso negócio, como ele consegue comprovar, ter a certeza, ter a tranquilidade que ele está contratando uma empresa que tem competência para executar aquilo que ele quer? É aí que entra o CREA. Ele basicamente vai solicitar, olha, as empresas para participarem da minha cotação, ou do pregão, ou da licitação que a gente está dizendo aqui, você precisa me mostrar que você tem obra acervada no CREA de projeto semelhante ao que eu estou querendo comprar. Você imagina que eu estou implantando 300 câmeras IPs, é natural o cliente chegar e falar, ok, eu quero que você me comprove que você já implantou pelo menos 200 câmeras IPs. Eu estou comprando leitor facial, eu quero que você comprove que você já instalou, você já fez funcionar leitores faciais. Legal, então essa comprovação o cliente normalmente pede que você comprove com obras que estejam acervadas no CREA. Porque qual é a tranquilidade do cliente? Quando está acervado no CREA, passou por toda uma checagem do cliente dando ok, do engenheiro terceiro validando, do CREA checando a documentação. Então, com isso, é fato que a sua empresa realmente tem experiência, realmente implantou aquele tipo de projeto. E com isso, você passa essa tranquilidade para o cliente e aí é onde o cliente normalmente cria uma régua. Então, ok, para este meu projeto, eu só quero que participem empresas que tenham comprovada experiência nesse tipo de projeto que eu quero contratar. E aí ele pede que você apresente certidões de capacidade técnica de projetos semelhantes. E aí é onde você vai conseguir ter as CATs que você já teve com o tempo e apresentar para o cliente que você tem competência e tem capacidade técnica para instalar aquele projeto. Uma coisa bacana é que os acervos eles vão sendo somados. Então, se você tem um projeto que você implantou de controle de acesso, outro de CFTV, outro de detecção de incêndio, conforme você vai acervando isso no CREA, tudo isso vai sendo um currículo que vai ficando cada vez mais parrudo para a sua empresa e para o profissional envolvido naquele projeto.
Então, é também comum em licitações ou em projetos de médias e grandes empresas, aonde ele fala, olha, eu quero que você me mostre que você tem experiência com determinada solução, mas ele deixa você somar os acervos que você tem. Então, voltando naquele exemplo que eu dei, que o cliente quer implantar 300 câmeras e quer que você comprove que você já instalou 200 de forma que esteja, que você comprove de forma que esteja acervado no CREA. Você pode, de repente, ter um projeto que você instalou 50 câmeras, um outro que você instalou 50 câmeras e um outro que você instalou 100 câmeras. Ok, você vai apresentar esses 3 acervos para a empresa que você quer participar daquela concorrência e você, pronto, comprovou que você tem experiência de implantação de 200 câmeras. Então, é por isso que é bacana ser feito um trabalho continuado, de você sempre ir acervando no CREA os projetos que a sua empresa implanta, os contratos que a sua empresa toma conta. Pois bem, tudo isso que a gente falou, como eu falei, envolve alguns custos, desde você ter o profissional, recolher as taxas do CREA, tanto para a emissão da RT, quanto para a emissão do CAT, quanto a anuidade propriamente dita do CREA. É aí que esse custo se torna muito baixo quando você consegue mostrar para o cliente o diferencial que sua empresa tem. Falar para o cliente que você tem experiência na implantação de determinado projeto, só o falar pode não ser o suficiente. Às vezes até você levar o cliente num projeto já implantado pode não ser o suficiente. Até porque também tem a dificuldade logística de você ficar levando o cliente em diversos projetos. Ou seja, quando você tem um acervo junto do CREA, isso é muito mais forte, os clientes costumam levar muito mais em consideração, e isso mostra uma força muito maior da sua empresa. Bom, gente, no programa de hoje foi esse o propósito, abrir um pouco a mente, que certamente eu já fui procurado por diversos instaladores e integradores, às vezes menores, que veem essa parte do registro do CREA como uma coisa muito complexa. Não é. Bom, gente, eu sou engenheiro eletrônico de formação e já fui muito consultado por pequenos instaladores ou instaladores maiores e até integradores, sempre entendendo, angustiados, que essa parte de registro no CREA tratando como uma coisa muito complexa, é muita documentação, é difícil ter isso, é difícil ter aquilo, é um custo muito alto. A ideia desse programa foi desmistificar um pouco isso e mostrar que não é tão complexo, não é tão difícil, muito pelo contrário, isso pode ser uma super ferramenta para você aumentar as suas vendas e levar maior valor para o cliente final. Além de que com tudo isso a gente vai subindo um pouco mais a régua do nosso mercado. Bom, pessoal, esse foi mais um Integrando a Segurança. Próximos programas a gente vai sempre continuar dando dicas para você instalador, você integrador, dicas voltadas ao negócio, como você deixar a sua empresa, a sua gestão cada vez melhor e você conseguindo entregar sempre um projeto com mais valor agregado, de forma que a gente consiga satisfazer mais os nossos clientes. Bom, pessoal, esse foi mais um Integrando a Segurança. Até o próximo programa. Um abraço.